Desde o capítulo 3, Salomão vem falando para nós sobre assuntos, questões que dizem respeito à nossa vida, dizem respeito ao nosso dia a dia, assuntos que muitas vezes não têm resposta, assuntos que só encontraremos a resposta em Deus e se Ele mesmo assim quiser nos dar, nem sempre Ele nos responde. Então, assuntos que inquietam o nosso coração e que só podem ser compreendidos se forem compreendidos do ponto de vista de Deus. Eu só posso entender as coisas debaixo do sol se eu as submeter àquele que está acima do sol, que é Deus. Então, o capítulo anterior, nós vimos, no capítulo 6, que ele terminou com uma pergunta, apontando para Deus. A pergunta que ele faz lá no capítulo 6, versículo 12. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Só tem uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Só Deus pode dizer o que acontecerá conosco, o que acontecerá conosco no dia de amanhã, né? Só Deus pode dizer. Ninguém mais além dele pode saber e muito menos declarar o futuro, o nosso futuro. Só Deus pode fazer isso. E essa verdade, ela não só expõe a nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa incompetência e a nossa total necessidade de sermos orientados, como também nos mostra a soberania de Deus. Quando a gente pensa na soberania de Deus, a gente não deve pensar apenas que Ele está acima de tudo, governando tudo. Ser soberano significa que Deus também não precisa dar satisfação para ninguém do que Ele faz. E se Ele assim o fizer, Ele fez porque Ele quis. E não porque nós temos algum direito de saber. Deus não tem obrigação nenhuma de dar satisfação a nós. Mesmo nós, filhos dele, salvos por Cristo Jesus, nós não temos nada a exigir de Deus. Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Mas um fato é que quando nós olhamos para a nossa vida, nós logo descobrimos que necessitamos de orientação. E existem muitas pessoas por aí oferecendo conselhos para você. Existem muitas orientações sendo dadas. Mas eu quero lembrar a você que a única orientação que realmente importa é a orientação da palavra de Deus. Aquele que tem o controle do futuro, aquele que controla o passado, o presente, o futuro, aquele que tem o tempo em suas mãos, é o único que pode nos dar a orientação que o nosso coração precisa. Nós precisamos buscar a Deus justamente por isso. Então, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles têm um tema em comum, que é a importância do conhecimento de Deus, a importância de buscarmos o conhecimento de Deus. E por que buscar o conhecimento de Deus é importante? Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 7, nós não vamos ver todos esses versículos hoje, eu apenas vou com você até o versículo 4. Nós vamos ver que é importante buscarmos o conhecimento de Deus, primeiramente, para compreendermos o que é melhor. Se você olhar do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 7, você vai ver que a palavra melhor aparece nada menos do que 9 vezes. 9 vezes Salomão usa a palavra melhor para dizer isso é melhor do que aquilo. E ele vai fazendo algumas comparações e mostrando para nós o que é melhor. E, meus irmãos, no dia a dia nós fazemos escolhas, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, o tempo todo. Você foi à feira essa semana e com certeza você escolheu a melhor fruta, a melhor verdura, o melhor alimento. E você tem critérios para isso.
Eu vou comprar essa fruta porque ela está mais barata. Agora é a época, é a fruta da época, então agora ela está mais barato. Então vou comprar essa fruta. Ou talvez você comprou, não, essa fruta é mais saborosa. É porque eu gosto mais dessa. Então, quando você faz uma escolha, a norma é você escolher o que é melhor. Né? A norma é você escolher o que é melhor. Adotamos alguns critérios para fazer as escolhas. Agora a pergunta que fica para nós é: o que é melhor? E como eu vou saber o que é melhor para mim? Agora eu devo buscar as coisas que são melhores para mim? Eu estou me colocando como a razão das minhas escolhas? O ímpio vive assim. O ímpio vive pensando em si mesmo. O ser humano, por natureza, é egoísta. Uma criança, desde pequenininha, mostra o seu egoísmo. Ela faz escolhas pensando em si mesmo. O servo de Deus, ele faz escolhas pensando na glória de Deus. O que melhor glorifica a Deus? Ele tem várias opções e ele escolhe a opção que mais glorifica ao Senhor. A opção que ele vai escolher é aquela que mais traz honra ao nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos conhecer a Deus, é por isso que nós precisamos do conhecimento que Deus nos dá, não só a respeito das coisas, mas a respeito de si mesmo. Porque então Deus será o parâmetro para as minhas decisões. Vamos ver o que o texto diz, mas antes de ler o texto, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nosso coração precisa buscar ao Senhor, nosso coração precisa do teu entendimento. Nós precisamos de ti. Ajude-nos a ver o que é melhor para a glória do Senhor. Ajude-nos, pedimos isso a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você olhar para o texto, você vai ver que essa palavra melhor, ela funciona como um cabide no qual você vai pendurando outras coisas, outros conceitos. É uma coluna que sustenta uma construção. Essa palavra melhor, ela é muito importante aqui no texto. Lembrando que a palavra melhor no hebraico, a palavra tov, significa bom, significa algo que tem uma finalidade proveitosa. Não é só o que é mais gostoso, até mesmo porque o que Salomão vai colocar para nós aqui, as escolhas que ele faz, parece que ele escolheu o pior. Mas ele diz que é melhor. Vamos ver o texto? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Hã? Como assim? Você está me dizendo que é melhor morrer do que viver? É melhor o dia da minha morte do que o dia do meu nascimento? Como assim? Parece que Salomão não está fazendo uma boa escolha, né? Mas antes de falar sobre a morte e a vida, ele fala sobre a boa fama é melhor do que o unguento. A boa reputação é melhor do que o perfume. E tem muita gente perfumadinha andando aí com a reputação podre. Tem muita gente muito perfumadinho, cheirosinho, mas a reputação dele fede. E Salomão está batendo justamente nessa tecla. Quando ele diz, é melhor a boa fama do que o unguento, não, o perfume precioso. E naqueles tempos, naquelas regiões áridas e secas do Oriente Médio, os óleos, os perfumes, eles têm a função não só de perfumar, mas também de hidratar a pele. O Salmo 133 deixa isso claro para nós, né? Como óleo precioso descendo sobre a barba de Arão e sobre a gola de suas vestes. Ali ele estava pensando na unção sacerdotal, mas o óleo, especialmente nessa região, o óleo sobre a face, sobre a pele, era para hidratar a pele, porque é um lugar muito seco. Um professor narrando que, não sei se foi ele ou um amigo dele, viajando pelo Oriente Médio, ao tirar a foto daqueles homens que vivem no deserto, com um beduíno, ele foi tirar uma foto
e aquelas pessoas, né, com semblante carrancudo, bravo, né? E ele conseguiu arrancar um sorriso da pessoa, daquele homem. E ele deu um zoom no rosto dele e tirou a foto. Depois, quando ele foi revelar a foto, naquela época era ainda revelando, né? Não tinha, né, hoje em dia, do digital, né? Aí ele foi revelar a foto, ele percebeu que no cantinho, aqui no pé de galinha do olho, né? A gente chama de pé de galinha, aqui no cantinho do olho, quando ele sorriu, a pele dele era tão seca que na hora que ele sorriu, rachou a pele e sangrou. Aí foi onde ele entendeu o Salmo 133, né? O óleo também ungindo e hidratando a pele. Por isso que o salmista diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É algo maravilhoso, né? Como o óleo precioso. Então aqui Salomão fala, mas é melhor do que o óleo perfumado, melhor do que você andar cheirosinho por aí, é a sua reputação ser uma boa reputação, resultante de um caráter ilibado, resultante de um caráter que honra a Deus. Philip Haykin, entendendo e aplicando essas palavras, ele diz o seguinte, considere, portanto, o tipo de nome que você tem e está criando para si mesmo. Pense um pouquinho, como as pessoas te conhecem? Como é o seu nome? Está sujo no SPC? Seu nome, as pessoas quando ouvem, o que elas pensam de você? Quando as pessoas pensam em você, quais os traços do seu caráter que vem à mente delas? Ah, o fulano é assim. Ah, a cicrana é desse jeito. O que as pessoas dizem a seu respeito? Trata-se das qualidades de Cristo? Cristo é visto em você? O caráter de Cristo é visto em você? Bom nome é isso, meus irmãos. O bom nome não é o nosso nome, é o nome de Cristo sobre nós. Esse é o bom nome que nós temos a zelar. Para dar alguns exemplos, você é mais conhecido por ser uma pessoa alegre ou por ter um espírito crítico? Você é conhecido por sempre falar a verdade absoluta ou por inventar histórias difíceis de acreditar? Um mentiroso. Você é generoso com o que tem ou você tende a ser pão duro? Caráter é como você vive. E mais cedo ou mais tarde, você será conhecido pelo caráter que você cultiva. Cultive um bom nome, não para si mesmo, mas para Jesus. E devemos sim nos preocupar com a nossa reputação. Mas para que a nossa reputação seja boa, nós devemos nos preocupar com o nosso caráter. Se preocupe com o seu caráter, da sua reputação Deus cuidará. E mesmo que você faça tudo certo, alguém vai falar mal de você, não tem problema. Deixa que Deus acerta com essa pessoa. Cuide do seu caráter. Melhor do que você andar perfumadinho, cheirosinho, mas com a vida torta, é você ter um bom nome. É você ter uma boa reputação, uma reputação que glorifique a Deus. Salomão continua na segunda parte do versículo e diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Salomão parece que não está fazendo boa escolha, né? Como assim é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? A vida pode apresentar-se tão dura e amarga para uma pessoa que a morte acaba sendo um alívio, não é mesmo? Pessoa que está na cama ali, de cama, por muito tempo, conversava com uma irmã ontem, já fazia um bom tempo que eu não a via, e perguntei para ela, e seu pai? Ela disse, meu pai está indo para o 14º ano de cama. Ele só se alimenta por sondas, não fala, tem 14 anos, está definhando numa cama. Você imagina? E eu perguntei para ela, e ele está consciente? Ela, totalmente. Pior ainda, né?
a morte para ele será um alívio, se ele partir com Cristo. A morte pode ser um alívio para uma vida de muito sofrimento, só se a pessoa partir com Cristo. Porque se a pessoa partir desse mundo sem Cristo, o sofrimento só começou. E pior, por toda a eternidade. Em Eclesiastes 6, nós vimos que como a vida de uma pessoa pode ser desesperadamente amarga e sofrida, mesmo tendo todos os bens, mesmo tendo riquezas. Se Deus não der a essa pessoa a capacidade de usufruir das riquezas que ela adquiriu, se Deus não der a essa pessoa saúde para comer o alimento que ele pode comprar, se Deus não der a essa pessoa paz e saúde para descansar naquela cama caríssima que ele comprou, de nada adianta. De nada vai adiantar. E Salomão, então, está aqui nos mostrando um contraste entre os 2 dias mais importantes da nossa vida: o dia em que você nasceu e o dia em que você vai morrer. O dia em que você nasceu, o dia em que você recebeu o seu nome, o dia em que você vai morrer e você vai deixar o seu nome. E Wiersbe, ele diz o seguinte: a vida que transcorre entre esses 2 dias, entre esses 2 acontecimentos, determina se o nome que a pessoa vai deixar terá um aroma agradável ou um mau cheiro insuportável. Como as pessoas lembrarão de você? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente lê a história dos reis de Israel, os reis de Judá, os livros dos reis, na Bíblia, e a gente se depara com um ou outro rei que viveu, agradou ao Senhor, foi fiel ao Senhor e descansou, e ao passo que outros reis, a Bíblia diz, morreu sem deixar de si saudades. Quando ele morreu, quando aquele rei morreu, o povo disse: ufa, até que enfim, ficamos livres dessa peste. Como você será lembrado? Você vai deixar de si saudades? Porém, a morte só será um alívio para aqueles que partirem deste mundo para estarem na glória eterna com Cristo. Do contrário, se alguém viveu como ímpio, morreu como ímpio, vai padecer eternamente como ímpio. Você já viu que a gente tem essa tola mania de chegar diante de um cadáver, diante de um defunto, e dizer: descansou, tadinho. Foi um capeta em vida. Foi um demônio em vida o cidadão. Aí você fala: descansou. Descansou? Viveu como ímpio, morreu como ímpio, morreu dando as costas para Deus. Você acha que ele vai passar a eternidade onde? É certo que não compete a gente julgar isso, porque a gente não sabe o que aconteceu nos instantes finais da vida de uma pessoa. E o céu será um lugar de muita surpresa. Pessoas para quem nós pregamos a vida inteira e zombaram, a gente vai chegar no céu, vai dar de cara com elas. Ué, você aqui? Não sei se eu vou lembrar, mas suponhamos. E aí eu vou descobrir que aquela pessoa, no finalzinho, faltando ali nos 45 minutos do segundo tempo, converteu-se a Cristo Jesus. E foi salvo. Porque a promessa de Deus para nós é: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não disse: aquele que invocar o nome do Senhor 10 anos antes da morte será salvo. Ele não falou isso. O ladrão da cruz invocou o nome do Senhor Jesus. Primeiro ele blasfemou, primeiro ele insultou o Senhor Jesus como o outro companheiro dele. Depois ele viu o que ele estava fazendo, estava errado, o que ele fez? Confessou o Senhor Jesus e foi salvo. É disso que a gente precisa lembrar. Mas cuidado, viveu como ímpio, morreu como ímpio, não vai
passar a eternidade como salvo. Vai para o inferno e vai padecer por toda a eternidade no inferno. Não brinque com isso. Mas voltando aqui para a fala de Salomão, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Lembre-se do que Paulo disse lá em Filipenses 1, 21 a 24. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é melhor, o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo, falando para os filipenses, ele diz o seguinte: eu quero estar com Cristo nos céus, mas quando eu olho para vocês, eu vejo tanto de coisas que eu tenho que fazer ainda, eu quero continuar aqui. E eu estou dividido. Eu quero estar lá com Cristo, mas também quero estar com vocês aqui. Mas uma coisa é fato: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, a minha vida é para o Senhor Jesus. Eu vivo para Ele. Então, a qualquer momento que Ele me chamar, estarei com Ele na glória eterna. Para mim é lucro. Mas enquanto Ele não me chama, eu vou trabalhar. Eu vou fazer aquilo que Ele me confiou a fazer. No versículo 2, ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E os vivos que o tomem em consideração. Ele continua mostrando que é melhor você ir onde tem um funeral do que onde tem uma festa. Bem, se você nesse exato momento receber um convite para ir num churrasco e no mesmo instante você receber a notícia do funeral de uma pessoa, a tendência é o churrasco, né? Claro. Né? Mas Salomão fala, ele não diz o mais gostoso, ele fala, é melhor você ir lá na casa do funeral, onde está havendo o funeral, do que na onde tem um banquete. E ele explica o motivo. Pois na casa do funeral, onde está havendo um funeral, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. É um paradoxo, né? A morte tem mais a nos ensinar sobre a vida do que a própria vida. É isso que Salomão está dizendo. Prefira estar num funeral, porque ali você vai ver o fim de todos os homens. Você vai aprender mais sobre a vida com a morte do que com a vida. Porque a vida, você já está vivendo, está bem, segue em frente. Mas quando você se depara com a morte, você começa a pensar em coisas que normalmente num banquete você não pensaria. Estando diante de um cadáver em um caixão, nós somos levados a pensar sobre o fato de que um dia será a nossa vez. Você está numa festa, você não pensa nisso. Quando será que eu vou morrer? É mais fácil lá na casa do luto você pensar assim. Né? Ninguém escapará da morte, exceto os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que no dia da volta do Senhor Jesus, os que estiverem mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Então vai ter gente que não vai passar pela morte, mas somente aqueles que estarão lá no dia da volta do Senhor Jesus. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei se eu estarei vivo no dia da volta do Senhor Jesus. Eu não sei quando será. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho mais. Não sei. Por isso que é importante eu estar onde há luto, porque ali eu sou levado a refletir sobre o meu fim. A morte é o fim dessa vida, é o último compromisso, é o último acontecimento, é o último compromisso no qual você comparecerá. Só que você não vai ver. O único funeral que você vai estar presente e não vai estar vendo nada será o seu.
Mas um dia chega a sua vez. Um dia vai chegar. Quando, eu não sei. Não sei se você vai à minha frente. Não sei. Mas uma hora será a nossa vez. E se eu estiver num banquete, numa festa, dificilmente eu pensarei nisso. Aliás, na festa ninguém está lá, né? Quieto num canto e alguém chega. O que foi? O que você está pensando? Estou pensando no dia da minha morte. Você não vê isso numa festa. Né? Pensar na morte é bom, irmãos. É melhor pensar na morte do que na vida. Porque a vida, nessa vida, debaixo do sol, ela passa rápido. Ela passa rapidamente. Se alguém te perguntar quantos anos você tem, se você me perguntar, Olivar, quantos anos você tem? Eu vou dizer, eu tenho 52. Não, eu não tenho 52 anos. Eu tive 52 anos. 52 anos já passaram, já foram embora. Eu só tenho o presente momento. Mas já foram 52 anos. Já foram 52 anos. Se Deus resolver aplicar a mim a mesma quantia de anos que Ele deu para o meu pai, eu tenho só mais 26. Ou seja, exatamente 1/3. 2/3 eu já queimei. Já foi embora. E 1/3 passa mais rápido do que 2/3, né? Você imagina? Mas eu não sei. Não sei quanto tempo mais eu tenho. Por isso que é bom eu ir para uma casa onde há funeral, onde há morte, e ali eu vejo o meu fim. E Salomão diz, e os vivos que tomem isso em consideração. A palavra consideração aqui é coração, literalmente. E os vivos levem isso no coração, tragam isso no coração. O que ele está dizendo é, pensem nisso seriamente o tempo todo. Não quer dizer que eu vou ficar pensando na morte o tempo todo, não é isso não. Mas eu tenho que, cada momento da minha vida, me preparar para esse momento, para a morte. A gente se prepara para tudo na nossa vida, para todas as coisas. Mas a morte a gente vai deixando de lado, sabe por quê? Porque a gente não quer morrer, claro que não quer, eu também não quero. Mas é inevitável que isso vá acontecer. É inevitável. Num banquete ou numa festa, ninguém pensa no dia da sua morte. Todos querem celebrar, festejar, querem rir. Aí Salomão diz no verso 3, parte A, melhor é a mágoa do que o riso. A palavra mágoa, aí significa aflição. Não é que alguém te ofendeu e eu estou magoado, né? Fiquei magoado. Não é isso. Mas aqui a palavra mágoa significa aflição. Algumas traduções trazem aflição. E é esse o sentido da palavra no hebraico. Palavra aflição. É melhor você ser afligido com a dura realidade da morte do que você passar a sua vida negando esse fato. É melhor você ser afligido com a mágoa, né, com essa aflição a respeito da morte, do que passar a vida dando risadas, dando gargalhadas. Melhor é a mágoa do que o riso. Essas palavras devem ser entendidas em relação à morte, o assunto que ele vem discorrendo. Irmos à casa onde há luto, seremos tomados pela tristeza. Às vezes eu sei que num funeral, às vezes o clima ali está tão tenso, está tão pesado, e já faz algumas horas que a gente está ali, daqui a pouco começa a surgir umas conversinhas idiotas, né? Piadinhas, aí você vê um grupinho lá no cantinho dando risada. Nosso manual litúrgico diz que quando a gente estiver celebrando não, quando a gente estiver numa ocasião de um ofício fúnebre, nós devemos guardar a seriedade, guardar a gravidade do momento. Não é hora de piadas, não é hora de dar risadas, não é hora de conversas banais, é hora de tristeza. Mas por que as pessoas contam piadinhas num funeral? Porque as pessoas num funeral,
ali enquanto está acontecendo o velório, e as pessoas estão no cantinho lá, reunidas, e estão contando piadinha, dando risada. Por quê? Porque aquela cena de morte incomoda a gente não gosta disso. A nossa geração é uma geração barulhenta, nós não gostamos do silêncio. Se em casa a coisa está muito silenciosa, a primeira coisa que a gente faz é ligar o som num volume alto. Entramos no carro, a primeira coisa que fazemos é ligar o som. Nós não temos paciência com o silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio é revelador, ele revela muita coisa que está dentro da gente. Quando a gente começa a ouvir o nosso próprio coração, a gente se assusta de ver quanta porcaria tem aqui dentro. Por isso que a gente gosta de barulho, para distrair a nossa atenção. Por isso que a gente não gosta do luto, a gente gosta de onde tem festa, para dar risada. A gente quer pessoas rindo ao nosso redor, por quê? Para nos distrair, porque nós não gostamos daquela cena, porque ela traz aflição para nós, mas é melhor estar ali do que onde está tendo risada e festa e algazarra. Estar num funeral não nos fará mais felizes, é claro. A gente não vai ficar feliz por estar no funeral. Não arrancará de nós o riso, como aconteceria num banquete, numa festa, mas certamente nos fará mais sóbrios e mais sensatos e mais sábios. A dor é mais eficiente que a alegria em nos amadurecer. Por isso que Deus usa a dor muitas vezes para nos amadurecer, e ela tem mais eficiência do que a alegria. E é isso que Salomão está dizendo aqui, quando ele fala no versículo 3, parte B, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E no versículo 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. E lembre-se que insensato não é só alguém que não sabe o que faz. Insensato é alguém que rejeita o conhecimento de Deus, alguém que se opõe a Deus. Esse é o insensato. Alguém que não crê no Senhor, alguém que não teme a Deus, que não considera Deus em seus caminhos, que faz as coisas e não está nem aí se essas coisas desagradam a Deus ou não. Ele não teme a Deus. O insensato é esse. E Salomão deixa bem claro, o coração dos sábios está na casa do luto, ou seja, o coração do sábio procura um lugar onde ele vai ser lapidado, onde ele vai ser confrontado, onde ele será melhorado, aperfeiçoado. O coração do insensato não, ele prefere lugares agradáveis, de alegria, de festa, de bagunça, de algazarra. Observe quantas vezes ele usa a palavra coração, só nesses versículos. E coração significa o nosso interior, nosso ser, quem nós somos de fato, o nosso eu. E Salomão não está salientando aqui a felicidade, mas a sanidade do coração. Melhor do que você ser feliz é você ter sanidade espiritual, você ser são espiritualmente. Quando o pregador diz, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria, quer dizer que uma pessoa sábia pensa na morte com frequência. Não quer dizer que ele ama a morte, não é isso. Mas ele sempre está pensando, um dia chegará o meu último dia, e depois desse dia eu estarei diante de Deus, diante do seu trono, prestando contas. Você já observou como nós temos tanta coisa para nos entreter e divertir? Dizem que a nossa geração é a geração da comunicação. Não. Até posso dizer que a nossa geração é a geração dos meios de comunicação mal utilizados. A pessoa está dentro de casa, telefona para outra, num apartamento de 60 metros quadrados, ela telefona para o outro que está no outro quarto. Às vezes passa semanas sem se comunicar. As únicas conversas que eles têm são no WhatsApp, nas redes sociais.
Nós vivemos uma época em que nós pegamos um aparelho e conversamos com outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, numa videochamada. Se você é da minha época, eu já falei minha idade, então fica fácil, né? Se você é da minha época, você vai lembrar de um desenhinho chamado Os Jetsons. Lembra? Eles conversavam por uma telinha. Oh, que legal. Isso é coisa do espaço. Nós já estamos nessa era. Já estão até inventando uns aparelhos para a gente sair voando, né? Os tal dos vantes, né? Os veículos individuais aí, né? Meu Deus, se dirigir aqui no chão já está difícil, imagina lá em cima. Fuzuê que vai virar, mas tudo bem. Já estamos vivendo isso. Mas nós não somos a era da comunicação, nós somos a era do entretenimento. Tanto que se fala da indústria do entretenimento. E você pode ver quanta coisa existe para nos entreter. Se você está em casa, tem um monte de opções. Se você está na rua, tem um monte de opções. Entretenimento. As pessoas hoje só pensam em entretenimento, em alegria. E não que isso seja errado. Deus nos dá momentos de alegria e de folga. Deus nos dá momentos de nós darmos uma relaxada, dar uma descansada. Deus também nos concede isso. Momento de descanso, não há problema nisso não. Mas se a sua vida gira em torno só disso, meu irmão, está na hora de você amadurecer, está na hora de você crescer. Né? O problema está em buscarmos o entretenimento o tempo todo e fazermos disso a grande razão da nossa vida, fazermos a diversão a grande razão da nossa vida. Entretenimento. Isso é coisa de gente imatura, de gente que não teme a Deus. Quanto mais barulho, mais risadas, mais distrações, menos se pensa na morte. E eu queria que você saísse daqui hoje pensando na morte. Nesse famigerado fim de semana aí de carnaval, ontem à noite, voltando lá do acampamento, passando na cidade de Santa Branca, uma cidade pequenininha. Cada coisa horrorosa que a gente viu na rua. Cada coisa absurda. Você, meu Deus, o que é isso? Se Santa Branca está daquele jeito, imagina o Rio de Janeiro como está. Não é? Ninguém ali pensou na morte, mas eu tenho a impressão que nessa noite alguns ali foram levados. Se você abrir o obituário amanhã, você vai ver aí vários nomes que morreram nesse fim de semana e muitos estavam nessa festa da carne. Mas não importa, uma hora chegará a sua vez. Você está pensando nisso? Encerrando aqui, eu quero trazer as seguintes aplicações sobre o versículo 2 a 4. Quando estamos diante do corpo de um morto, de uma pessoa querida, refletimos sobre várias verdades, tais como a brevidade da nossa vida, a fragilidade do ser humano. Um vírus, uma bactéria pode matar você. Ontem estava conversando com um casal de irmãos e eles contaram sobre o netinho deles, que uma formiga picou o netinho e o neto tem alergia. E se os pais demorassem mais alguns minutos para socorrer o filho, que já estava entrando em choque anafilático e tudo mais, tal, a criança teria morrido. Uma formiga. Uma formiga. Como nós somos frágeis, irmãos. E como nós somos arrogantes em achar que nada nos deterá, não é mesmo? Mas a morte, estar diante de um corpo morto, é bom por causa disso. Faz a gente atentar para o fato de que um dia será a nossa vez. E os vivos que tomem isso em consideração. Diante de um caixão, somos obrigados a encarar o fato de que não temos controle algum sobre a vida e a morte. Não importa quantos anos você tem, a morte busca crianças. A morte busca jovens.
A morte busca idosos. A morte busca todos. Na casa onde há luto, temos a oportunidade de chorar com os que choram. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram. E entre estar entre os que choram e os que se alegram, prefira estar com os que choram. Você será um instrumento de Deus consolando aqueles corações, mas também será lapidado por Deus naquele lugar. Se alegre com os que se alegrem também. Fique feliz com as conquistas do seu irmão. Se alegre com ele. Mas atente para a morte. Na casa onde há luto, nós temos a oportunidade de chorar com os que choram e nos permitindo assim compartilharmos da dor do nosso próximo, tal como o Senhor Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Ele que tem todo o poder diante do túmulo de Lázaro, sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou. Ele chorou, porque a morte machuca. Mas mesmo assim é melhor estar onde há luto do que onde há festa. Pais de filhos pequenos, não poupe seus filhos, exponha-os diante de um funeral. Você tem filho pequeno, põe o seu filho diante de um funeral. Não, pastor, mas isso é traumatizante. Ele precisa lidar com isso o quanto antes. Ele precisa saber que um dia ele também morrerá. E ele precisa atinar para o fato de que um dia ele tem que tomar uma decisão por Cristo. Porque um dia ele morrerá. Um dia ele morrerá. E às vezes a gente poupa tanto as nossas crianças, né? Não estou dizendo também que todo funeral que tem, você vai pegar o obituário da cidade, todo funeral, não, vou levar meu filho em todos. Não é isso. Mas exponha os seus filhos pequenos para que eles aprendam desde cedo como a morte é algo doloroso. Mas também saibam que Cristo já deu a solução para nós. Não evite pensar na morte, pense nela antes, prepare-se para esse dia. E a única maneira eficaz de se preparar para o dia da sua morte é viver cada momento da sua vida para a glória de Deus. Não estou falando aqui que você tem que acordar pensando como que você vai morrer, não é isso não. Pense em viver cada momento, cada respiração sua ser para a glória de Deus. Pense em glorificar a Deus o tempo todo. E quando chegar o dia da sua morte, você não vai ter surpresas. Porque a morte, o máximo que ela vai fazer contra você é te jogar nos braços de Cristo por toda a eternidade. Viva para a glória do Senhor. Viva cada momento da sua vida focado em glorificar a Deus. Vendo em cada situação da sua vida Deus agindo no seu caráter, fazendo o seu caráter, a sua reputação ser melhor do que um perfume precioso. Viva para a glória do Senhor. E entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de serem conformados à imagem de seu Filho. E não se esqueça, no céu só entra quem teve o seu caráter conformado ao caráter de Jesus, quem foi santificado por Ele. Viva cada momento da sua vida buscando a santificação. De vez em quando, num funeral, seja lembrado da sua brevidade, da sua limitação, da sua fragilidade. Mas não deixe de agradecer a Deus, porque Ele te salvou. A morte vai chegar para você uma hora dessa, não sei quando. Não sei se eu vou fazer o seu funeral antes de você fazer o meu, não sei. Não sei o funeral de quem que vai vir primeiro. Mas eu sei que nós devemos nos preparar para esse dia.
e devemos escolher o que é melhor para a glória do Senhor. E é melhor a dor da morte, enfrentar a dor da morte, do que ignorá-la, do que viver a vida ignorando o que virá depois. Que Deus tenha misericórdia de nós e vivamos para a glória dele. A partir de semana que vem nós veremos, a partir do versículo 5, outras coisas que são melhores. E veremos o conhecimento de Deus, o que ele traz para nós. Que Deus assim nos abençoe e nos guie.